Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Faremos a leitura a partir do verso 1 ao 5. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 1 ao 5. E nós então estaremos fazendo a leitura. Os irmãos poderão estar acompanhando aí na sua versão. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor, a porção da palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós temos pensado, e começamos isso na última quarta-feira, a falar sobre liberdade, uma vez que todos nós almejamos algum tipo de liberdade. E ao estar meditando nessa palavra, estudando, pesquisando, eu achei algo que considerei interessante e queria partilhar com os irmãos, um trecho talvez de um poema, cujo autor é Rui Barbosa, e o trecho diz assim: 3 âncoras Deus deixou ao homem: o amor à pátria, o amor à liberdade e o amor à verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara de tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas a pátria e a liberdade renunciamos pela verdade, porque este é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade. Achei interessantíssimo, sobretudo porque vem de alguém que é muito estudado, digamos assim, mas que não se diz cristão, mas que entende que essas 3 coisas, o amor à pátria, o amor à liberdade e o amor à verdade, vem de Deus. E às vezes nós não entendemos isso. Estamos aqui, mas não conseguimos entender que a verdadeira liberdade, ela vem única e exclusivamente de Deus. Sobretudo no mundo que nós vivemos, onde você tem uma série de mensagens de autoajuda. Mensagens que vão dizer que você pode. Basta você querer que você consegue. Pensamento positivo. É só você mentalizar, pensar que vai acontecer. Será que isso funciona? Será que isso realmente funciona? Mentaliza aí que você vai conseguir voar. Depois me fala se você conseguiu voar, se você conseguiu. Não adianta pensamento positivo, não adianta a gente achar que consegue pelos nossos próprios méritos. E o mais interessante de tudo isso, e o mais desafiador de tudo, irmãos, é falar sobre liberdade da perspectiva bíblica. Porque enquanto o mundo fala para você e para nós que nós podemos, porque nós somos bons, porque a gente tem potencial, a Bíblia vai dizer totalmente o inverso. Olha, você não pode nada porque você literalmente não vale nada. Na verdade, você não pode nada porque, se depender de você mesmo, a única coisa que você consegue é se afundar cada vez mais e mais. Por quê? Porque nós estamos escravos. Escravos de uma série de coisas. Hoje há escravos de tudo. Escravos de vícios como álcool, cigarro, outras drogas. Escravos da mídia. Escravos do consumo. A pessoa que não consegue ser feliz se não comprar algo. Escravos hoje das redes sociais. Há diversos tipos de escravidão. E todas elas vêm da mesma fonte: pecado. E é essa liberdade que Deus, que Cristo quer nos dar. E é sobre essa liberdade, então, que nós temos pensado e iremos pensar ao longo desse tempo. A carta de Gálatas, ela vai falar e ela vai pregar sobre essa liberdade. Como eu disse, não a liberdade que o mundo te promete porque você é bom, mas a liberdade que Cristo dá, porque Deus, esse sim, esse é maravilhoso,
esse é o único que nós devemos exaltar, porque bendito é o Senhor para sempre. E quando então nós olhamos para essa carta e esse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o apóstolo Paulo. E ele começa aqui a escrever a sua carta, não para uma igreja, mas nós acabamos de ler aqui, para um conjunto de igrejas, as quais ele começa aqui a trabalhar, e nós veremos isso mais adiante, duas questões centrais. Primeiro, ele é alguém enviado, um verdadeiro apóstolo de Deus. E a segunda coisa, nós não precisamos do evangelho e algo mais, porque apenas a palavra do Senhor nos basta. Então ele começa a falar aqui, olha, eu sou o apóstolo Paulo, não enviado da parte de homens, mas enviado da parte de Deus. Eu não sei você, mas acredito que você talvez já tenha tido essa experiência de estar em um ambiente, estar em um local e a pessoa identificar você como cristão. Não aquela identificação com ar de surpresa. Você é crente? Essa é triste. Mas aquela outra identificação, você tem um negócio diferente. Você é crente, você é cristão? E aí você então tem aquela oportunidade, você fala assim, eu pertenço a Cristo, você não pertence a uma religião, você não se identifica como um batista, como um assembleiano, como um presbiteriano, mas acima de tudo como um servo de Deus, porque é isso que nós somos chamados para ser. O resto é placa, e Deus no céu não tem placa, o reino é um só. Mas o fato então é que nós podemos pegar essa oportunidade e apresentar quem nós somos, porque Cristo nos tornou essa nova pessoa, essa nova criatura. Mas então, quando você começa a falar, e devido a tudo aquilo que se vê a respeito da religião, a respeito das igrejas hoje em dia, você precisa primeiro, antes de dizer quem você é, dizer quem você não é. Principalmente, então, quando a pessoa descobre que você é pastor, que é o meu caso. Você é pastor? Então você é aquele que abusa da fé dos outros. Você é aquele que vive à custa do dinheiro dos outros, porque é isso que o mundo vê. É isso que é mostrado na televisão. E aí você precisa dizer quem você não é, para depois dizer quem você é. E é isso aqui que o apóstolo Paulo faz. Olha, eu sou apóstolo, não enviado da parte de homens, mas da parte de Deus. E sabe que isso também nos demonstra então o momento triste e cruel que nós estamos vivendo, aonde já não sabemos mais quem é trigo e quem é joio, porque hoje todo mundo se diz cristão, mas nem todo mundo age como cristão. Muita gente aí, aquele slogan, é clichê, mas é uma verdade, muita gente com a camisa aí, eu amo Jesus, mas as atitudes dizem totalmente o inverso. Levanta a mão aqui para glorificar a Deus, mas a mesma mão que levanta aqui para os céus é a mesma que levanta para bater na esposa. É a mesma que levanta para apontar o erro do outro e não estender a mão para ajudá-lo. E aí então nós vivemos nesse mundo, onde nós precisamos dizer quem nós não somos, para em seguida nós dizer a quem nós pertencemos. Então Paulo ele faz isso, olha, eu sou apóstolo, não enviado da parte de homens, mas da parte de Deus. Mas aí tem uma outra questão. Que Deus? Porque hoje tudo pode ser um Deus. Inclusive você mesmo. Deus é tudo aquilo que nós adoramos. É tudo aquilo que ocupa o lugar, de fato, do único Deus na nossa vida. Então o seu Deus pode ser o seu trabalho, o seu Deus pode ser o seu dinheiro, o seu Deus pode ser, enfim, N coisas, o seu diploma, o seu conhecimento. O que ocupa o lugar de Deus na sua vida? A que Deus de fato você serve? Bem, o apóstolo Paulo ele vai apresentar o Deus a qual ele serve. E ele diz o seguinte: mas eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha, eu sirvo a um Deus que é capaz de trazer vida onde não há mais vida. Falamos sobre esperança, terminamos o ano de 2017 falando sobre esperança. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu sirvo a um Deus que faz brotar esperança onde não há mais esperança. Aonde há desespero, esse Deus ao qual eu sirvo, ele traz confiança. Aonde há tempestade, ele traz bonança. É desse Deus, é esse Deus a qual eu sirvo. E por que então o apóstolo Paulo também precisa falar não só o Deus a qual ele serve, mas apresentar aqui algumas atribuições desse Deus?
Porque o que está em xeque aqui, o que as pessoas estão questionando, é se Paulo realmente merece crédito. Se ele realmente merece respeito. Né? E aí tinha um sujeito aí muito conhecido dos irmãos, que tinha um slogan que é desse, né? O povo merece respeito. E foi um dos primeiros a nos respeitar, né? E carregava o nome de cristão. Mas o fato aqui, então, que o apóstolo Paulo, ele vem, usa essa oportunidade e ele apresenta ao Deus a qual ele serve. Por que ele apresenta o Deus a qual ele serve? Porque esse Deus é a garantia de que ele é quem ele diz que é. Afinal de contas, o que garante uma promessa? Quem promete ou quem garante a promessa? Porque não necessariamente quem promete é quem garante. E nós estamos vivendo num ano onde nós temos muitas promessas. Bem, ano de Copa do Mundo. Temos uma seleção que, se olharmos ali, uma seleção boa. Promete. Mas alguém garante que vai ganhar? Qual a garantia que nós temos que a seleção brasileira há de ganhar a Copa do Mundo? Nenhuma. O time pode ser o mais promissor, mas se não há quem garante, de nada vale. A mesma coisa, então, mês de outubro, eleições. Muitas promessas, algumas muito terríveis, mas promessas. E o que garante de que as coisas andarão bem? Ou há alguém que possa garantir? Não. Ainda mais nessa temporada, nessa época, onde todo mundo promete aquilo que não pode cumprir. Por isso que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é quem ele não é, mas em seguida ele apresenta quem está enviando. Porque quem envia é quem dá garantia. E sabe o que eu aprendo com isso? O Deus que nos chama para a liberdade é o Deus que nos garante essa liberdade. Porque essa liberdade não é uma promessa nossa, não é uma promessa minha, não é uma promessa da religião, mas é a promessa de Deus. É uma promessa que apenas Deus pode fazer, porque apenas Ele pode cumprir. E às vezes nós, por não entendermos isso, perdemos a nossa liberdade. Porque basta alguém prometer alguma coisa que nós vamos. Porque nós muitas vezes estamos mais interessados nas promessas e não observamos quem promete. Venha para cá e seus problemas acabarão. Venha para cá e pare de sofrer. Venha para cá e tenha dinheiro à vontade. São essas promessas, por vezes, que são pregadas nas igrejas. E não começam hoje, não acontece hoje. Já acontecia lá naquela época. Pegaram o evangelho e distorceram, segundo as suas próprias vontades. E assim, por vezes, nós fazemos. E distorcemos, então, a liberdade. E sabe o que mais me assusta, irmãos? O que me assusta é que nós, como povo de Deus, podemos pegar a mensagem que é de salvação e transformar numa mensagem de escravidão. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Distorcemos a mensagem e esquecemos que a mensagem não é nossa. Nós somos meros instrumentos. Mas Paulo não havia esquecido disso. Então ele continua. E quando ele continua, ele diz: a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ou seja, ele está escrevendo aqui a um conjunto de igrejas. Um conjunto de igrejas que haviam se esquecido de Deus e da sua mensagem. E haviam deturpado a verdadeira mensagem. E sabe outra coisa então que me espanta aqui? É a capacidade de que a calúnia e a mentira têm de se propagar. A verdade, ninguém ou quase ninguém divulga. Mas a mentira, ela vai assim, vai embora. E a gente, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que você tem um WhatsApp, você tem um Facebook, você nem checa se a informação que você está lendo ou está recebendo é verdadeira. O que você faz? Você pega aí, encaminha, repassa e não verifica a veracidade ou quem possa garantir que aquele fato que você está lendo é verdadeiro. E a mesma coisa aconteceu aqui. O povo se esqueceu da verdade e começou a divulgar a mentira. Um evangelho totalmente adulterado, totalmente pervertido. E aí, quando o apóstolo Paulo chega, então, para confrontar aquelas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é apontar o dedo para ele e falar assim: mas quem é você para falar isso para a gente? Quem você pensa que é?
Quem disse que você tem essa autoridade toda? Porque eu estou ouvindo aí que você não é apóstolo, não. É isso que está acontecendo aqui. E aí eu fico observando tudo isso aqui e fico pensando quantas vezes nós nos prendemos a títulos e nos esquecemos daquilo que é essencial, que é caráter. Às vezes julgamos e escolhemos as pessoas, as situações, por aquilo que elas aparentam ser e não por aquilo que elas são. Vou tentar tornar isso mais claro. Você está perante um médico. Imagina, você precisa fazer um procedimento cirúrgico. E aí você está diante de um médico. Qual que é a primeira coisa que você tem que ter ou verificar para garantir que aquele médico tem habilidade suficiente para executar aquele procedimento cirúrgico? Bem, você precisa verificar se ele tem lá a carteirinha que vai dizer que ele realmente é um médico. Bem, ele pode até ter a carteirinha, mas você não precisa verificar se ele não falsificou. Mas digamos que ele seja realmente médico. Ele está lá, ele estudou todo aquele período, se formou, conseguiu a licença ali para exercer sua função. Pergunta a você, tem alguma garantia de que a cirurgia será um sucesso? Não. E se eu disser para você então que esse médico que você foi, e que ele tem lá tudo bonitinho, ele pode fazer cirurgia, mas de cada 10 cirurgias que ele realiza, 9 pessoas morrem. Você faz a cirurgia com ele? Mas ele é médico, gente. Por que você não faz cirurgia com ele? Porque o fato dele dizer que ele é, ou ainda ter algo que ateste, não assegura. E a prática, a realidade, diz totalmente o oposto. Ou então se fosse um engenheiro. Você precisa construir uma casa ou uma igreja. Vamos ampliar a igreja. E a gente chama o engenheiro. E a gente chama aquele engenheiro que lá atrás, lembra, que construiu aquele monte de prédio que desabou? E aí ele fala assim, gente, vamos vir para o culto de inauguração do novo templo. Não vai dar ninguém, nem eu mesmo. Por quê? Porque nada nos garante, e muito menos a realidade que diz que aquela pessoa, por mais que ela seja qualificada, a prática dela prega justamente contra ela. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquele povo ali é cuidado com as pessoas que dizendo ser servas, não são servos. Cuidado com aqueles que dizendo ser uma coisa, demonstram ser outra coisa totalmente diferente pelas suas atitudes. Cuidado para que você não seja um desses. Cuidado para que você não seja aquele que se levanta para falar de Deus aos outros, mas não se assenta para ouvi-lo. É isso que o apóstolo Paulo, então, chama essa igreja e começa a falar. E ele não diz aqui, ele não bate no peito, olha, eu estudei na melhor faculdade que tinha. Não, eu tive o melhor professor, Jesus Cristo. E foi ele que me enviou. E ele continua, a vocês, graça e paz, versículo 3, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tem 2 ingredientes aqui que são sensacionais. Graça e paz. E não é à toa que essas 2 palavras estão aqui. Graça e paz. A graça é a fonte da salvação. E a paz é a natureza da salvação. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus através da graça. Fonte desta salvação. Que ao chegar à nossa vida, nos dá a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo prega para nós. Você terá paz quando tiver uma conta recheada. Não. A paz que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas é a mesma que, por exemplo, ele vai dizer na carta aos Filipenses, quando chega ali no finalzinho, ele diz o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele diz o seguinte, olha, posso ter tudo, posso não ter nada. Posso ter sobrando, posso ter faltando. Mas sabe, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só quem foi alcançado por essa liberdade, por essa salvação que só Jesus dá, pode falar isso. Pergunta a você, o que está tirando a sua paz? Será que qualquer coisinha tira a sua paz? Qualquer coisa é motivo para você estar plenamente preocupado. Ou até mesmo se virar contra Deus e falar, Deus, por que logo comigo?
estou sempre aqui, faço tudo bonitinho, vou na igreja, canto os cânticos, não falta uma escola bíblica dominical, participo nos cultos nos lares. E aí talvez Deus se vire para você e fale, é porque você ainda é escravo. Escravo? De quê, Deus? Da religiosidade. Mas ainda não foi alcançado pela liberdade que eu dou para você. Porque a liberdade que eu dou, a fonte dela é graça. E sabe o que é graça, irmãos? É um presente imerecido. É um presente que eu e você recebemos sem merecer. E, como se não bastasse, se fosse por mérito, nós não só não receberíamos nada, como teríamos uma dívida. E essa dívida, que a Bíblia vai dizer que Jesus pagou na cruz do Calvário. E é isso então que Paulo começa aqui a apresentar para aquele povo, para aquela igreja, para aqueles que se reuniam periodicamente, mas que haviam se esquecido a quem pertenciam e que estavam escravos de tantas outras coisas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, escravos de tantas outras coisas? João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas ainda estão escravas porque não conhecem a verdade? E você já aprendeu aqui que conhecer não é ter informação sobre, conhecer é ter relacionamento. Você pode estar aqui na igreja, sentado nesse banco, perto da verdade, e ainda não conhecê-la. Porque liberdade, verdade, Cristo requer relacionamento. Deus não nos chamou para vivermos um momento com Ele, como nós vemos no mundo, onde tudo é por momentos. Vem e tem um momento de prazer, um momento de felicidade. Cristo não nos chama para um momento, Ele nos convida para um relacionamento. E olha, nesse relacionamento, Ele não nos descarta como o mundo descarta. No seu trabalho, no meu trabalho, nós somos descartáveis. Basta você não dar resultado, o que acontece com você? Tchau e benção. A filha é grande, vem outro, você sai. Os relacionamentos hoje são assim. Os casamentos hoje têm sido assim. Se não me atende, se não me satisfaz, eu faço o quê? Eu troco. Porque tem que me atender. E aí, sem perceber, nós vamos para o relacionamento com Deus da mesma forma. Se Deus não me atende, se Deus não faz do meu jeito, então eu procuro outro Deus. Eu procuro outra religião, eu procuro outra igreja. E assim nós vamos vivendo, aprisionados em tantas outras coisas. Quando Cristo então nos chama para a liberdade. Ou então nós achamos que não é por graça, mas é por mérito. E aí começamos a fazer uma série de coisas, achando que é por aquilo que nós fazemos que Deus vai nos amar mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai nos amar mais ou menos por aquilo que nós fazemos. Inclusive, Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. A Bíblia vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que nós só podemos, inclusive, amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E se existe o amor à primeira vista, foi o de Deus para conosco. Ele não só nos viu quando nós estávamos no pecado, mas decidiu. E aí Paulo vai dizer por que ele decidiu isso. Segundo a sua vontade, nos salvar, nos resgatar. E aí nós perguntamos, como então? Ou qual é a finalidade, qual é o objetivo de Deus? É entregar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa como eu. E Paulo então ele continua no versículo 4 e diz o seguinte, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Se houvesse um IML divino, no atestado de óbito de Cristo estaria lá, pecados do homem. Porque foram os nossos pecados que mataram a Cristo. Na verdade, não foram os nossos pecados, mas Ele decidiu, por livre e espontânea vontade, apesar de quem nós éramos, se entregar por cada um de nós. E nos resgatar do que Paulo vai completar e dizer aqui então, desta presente era perversa. Presente era perversa. O tempo passa.
mas a presente era perversa continua. A presente era perversa continua. Filhos contra pais, pais contra filhos, famílias sendo destruídas, um povo cada vez mais ganancioso, pessoas indiferentes à miséria do outro. Nós não vivemos um mundo pobre porque falta recurso. A pobreza no mundo, irmãos, não é a escassez de recurso, mas pelo contrário, é excesso de ganância. Porque se todo mundo tivesse sido realmente liberto por Cristo e tivesse então cultivado um coração generoso, não faltaria nada para ninguém. Se falta algo para alguém, é porque tem ganância em excesso. Observa, olha para a sua vida. Vamos ser sinceros. Analise os nossos planos. Analise os seus planos. O que você quer para a sua vida, para o ano de 2018? Quais são os seus planos a longo prazo? E você vai ver que talvez no seu plano não exista outra pessoa senão você. Você é o objetivo da sua vida. E nós servimos um Deus que o objetivo da vida dele foi redimir cada um de nós. Enquanto isso, nós vivemos uma vida voltada só para nós. Esquecemos de viver uma vida voltada para ele. E aí, então achamos que estamos verdadeiramente livres, mas estamos presos no pecado. Liberdade, querido, não é poder fazer o que você quer. Liberdade, a verdadeira liberdade é poder dizer não para aquilo que você quer fazer, mas sabe que é errado. Aquela proposta indecente que vem para você, aquele vício que fica ali toda hora ali te castigando. A verdadeira liberdade que Deus dá é essa capacidade de olhar para aquilo ali e falar: eu não faço mais isso porque agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não vou cair nessa. Essa é a verdadeira liberdade. É isso que Deus tem para nos oferecer. E por que nós não fazemos isso? Ou por que nós não desfrutamos disso? Porque ainda estamos escravos. E a escravidão presente dessa era perversa é bonita, é atraente. Diz que para você, olha, o importante é ser feliz aqui e agora. Vai nessa. Seja feliz aqui e agora e troque a sua eternidade pela brevidade de um tempo. Quanto vale a sua eternidade? Diz para mim. Quanto vale a sua eternidade? Tem preço? Bem, há um preço. Jesus pagou esse preço. Ninguém mais paga esse preço. Mas às vezes nós barganhamos, abrimos mão da liberdade que Deus tem proposto para cada um de nós, por outras coisas que o mundo tem colocado, essa presente era perante nós. E aí já não sabemos mais dizer não para nada. E dizemos, na verdade, sim para todos os nossos desejos. E achamos que tudo aquilo que está no nosso coração é bom, é maravilhoso. Não, não é. Inclusive, Jesus vai dizer em determinado momento, nos evangelhos está ali descrito, que é do coração do homem que procede os maus desejos, os maus pensamentos, a ganância, a hipocrisia, a mentira. É do coração do homem. É esse coração também que Jeremias vai falar que enganoso é. Mas hoje a proposta é: siga o seu coração. Siga o seu coração e veja onde você vai parar. Siga a palavra de Deus e veja onde você vai chegar. É melhor, queridos, nós sacrificarmos os nossos desejos, o nosso coração, em prol da palavra de Deus. Não há coisa melhor, irmãos. Não há outra liberdade que não a palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando. E por que nós não entendemos isso? Parece ser tão simples. Bem, sabe qual é a grande dificuldade de nós experimentarmos essa liberdade? É que Paulo vai dizer que a motivação, a razão pela qual Cristo se entregou foi o quê? Foram os nossos pecados. A grande dificuldade de experimentar a liberdade é se reconhecer pecador. Porque se o mundo diz que você é maravilhoso, que você é bom, e a Bíblia diz que você não é uma pessoa tão boa quanto você pensa, o que você prefere pensar a respeito de si mesmo? Que você é a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo? A melhor pessoa do mundo. Acontece que Paulo vai falar sobre isso, ele fala sobre isso quando escreve sua carta a Timóteo. Diz o seguinte: olha, dos pecadores do qual eu sou o pior ou do qual eu sou o principal. Ele sabe quem ele é.
nós só poderemos experimentar e saber quem Deus é a partir do momento quando nós reconhecermos quem de fato nós somos. E nós não somos essa cocada toda, irmãos. Não somos tudo isso. Se não fosse Deus em nossas vidas, se não fosse a misericórdia dele, que se renova sobre cada um de nós não sequer estaríamos aqui. Portanto, nós precisamos reconhecer, e reconhecendo, pedir: Senhor, me livra disso. Me liberta disso. Me liberta desse mau desejo, me liberta desse pensamento. Essa semana eu tive, 2 semanas atrás, uma experiência interessante, que me fez refletir, na verdade, há 2 semanas atrás, quando eu já tinha preparado e pensado nessa série Liberdade. E aí, todo dia pela manhã eu acordo, vou fazer minha atividade física, e tem ali algumas pessoas, e acabou ali a nossa atividade, e tem uma pessoa ali que a gente faz, algumas atividades são em duplas, competições, a gente compete junto, e ele não estava muito bem, e eu cheguei para ele falando: você não está legal, está tudo bem com você? Ele: não, mas não estou muito legal mesmo não. Eu falei: não, então pega leve aí, porque senão você corre risco de passar mal. E acabou aquele momento ali. Ele falou assim: rapaz, estou precisando conversar. Vamos conversar. E aí começamos a conversar. Uma pessoa que tem idade para ser meu pai. E ele começou a falar: olha, eu estou passando uma dificuldade no meu casamento. 25 anos casado. E eu estou terminando meu casamento. Eu tenho uns filhos e está sendo um momento difícil. E eu ali comecei a entender. Eu falei assim: Deus, até aqui. E não me identifico e não faço questão de me identificar em lugar nenhum que eu vou como pastor. Quem é, não precisa dizer que é. Amém, irmãos? Então os outros têm que ver a diferença. Eu não preciso falar que eu sou. As minhas ações têm que falar por mim. E aí eu estava ali, e em nenhum momento eu disse quem eu era. E nós estávamos conversando, e ele olhou para minha cara assim e falou assim: você tem tempo? E eu olhei para o meu relógio, estava na hora de eu ir para o trabalho, já estava atrasado. Eu falei: tenho tempo. E aí sentamos ali então na rua e começamos a conversar. E aí ele disse assim: olha, eu nunca falei isso para ninguém, não sei porque eu estou falando isso para você. Ele prossiga. Eu estou terminando meu casamento porque depois de 25 anos casado eu não consigo mais batalhar contra a homossexualidade. E eu preciso me entregar a isso. Eu não aguento mais. Inclusive, ele começou a descrever, às vezes, na sua crise, onde ele batia com a Bíblia na cabeça, onde ele fazia uma série de coisas, porque ele não aceitava aquilo e não aceita, mas vive essa batalha. Batalha que você também travamos, que a Bíblia vai dizer que é a batalha, que é a guerra da carne com o Espírito. Então ele está vivendo aquele dilema ali, e aí eu ouvi, a gente foi ouvindo, a hora foi avançando, e ele começou a falar em alguns lugares que ele passou e só recebeu o julgamento, e nós conversamos. E aí no final ele virou para mim e disse assim: rapaz, senti uma paz agora. Alguma coisa está diferente. Eu precisava fazer isso. Inclusive eu tentei me matar. E aí a palavra que eu achei interessantíssima. Só que eu vi que Deus realmente me ama. Porque quando eu me joguei no mar durante a noite, eu senti uma mão me tirando ali do mar. E eu sei que foi Deus. E ali nós começamos a falar. E essa semana ele descobriu que eu sou pastor. E aí vamos ver como vai ser amanhã quando nós nos encontrarmos. Mas o fato é que aquele homem precisa da liberdade que só Deus pode dar. 25 anos aprisionado. Batalhas constantes. E eu não estou falando aqui, irmãos, de uma liberdade que você vai ter e que agora, olha, você não vai ter mais luta nenhuma. Você não vai ter mais problema nenhum. Não. Você vai para a guerra. Você vai ter que lutar diariamente contra esse mau pensamento, diariamente contra esse mau desejo, porque a palavra de Jesus é muito claro. Negue-se o homem a si mesmo, toma a sua cruz e requer renúncia, e renúncia diária. O problema é que a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é igual o remédio que a gente compra na farmácia. Você toma aqui e passou. Não é assim não. A santificação, ela é sim um processo. É todo dia. É todo dia, é uma dose todo dia. E não é uma dose da bebida alcoólica não, mas é uma dose da palavra. Dessa aqui você pode se embriagar. Do restante eu não te recomendo. Porque a Bíblia condena, e ela é muito clara quanto a isso. E por que nós então não fazemos assim? Porque não queremos assumir talvez as dificuldades que estamos passando. Sabe, esse homem,
talvez haja muito mais esperança para ele do que talvez para você que está escondendo ou não quer reconhecer a batalha que você está travando. A cura, a conversão, todo esse processo que Deus, o Espírito Santo opera na nossa vida, começa a partir do momento que a gente confessa. Se não houver confissão, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há mudança de vida. Se não há mudança de vida, não há salvação. Então confesse qual é o seu pecado. Mas não precisa mais confessar, e graças a Deus por isso, você não precisa mais confessar para mim ou para homem nenhum. Porque Cristo se faz presente e você pode confessar única e exclusivamente a Ele. Você pode falar diretamente com Ele. E às vezes nós não fazemos isso. Não aproveitamos a nossa oportunidade. E quando falamos com o Pai, falamos para que Ele atenda os nossos desejos. E não perguntamos qual o desejo que Ele tem para a nossa vida e que nós podemos atender. Por isso, querido, eu quero te convidar a experimentar essa verdadeira liberdade. E há aqui uma expressão que se repete pelo menos 3 vezes. E se você olhar o versículo 1, quando Paulo vai falar, ele fala o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E aí você vai para o versículo 3 e diz o seguinte: a vocês graças e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e... O que mais se repete aqui? Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Sabe o que Paulo está querendo demonstrar para aquele povo? Em toda aquela situação, de que tudo começa em Deus e deve terminar em Deus. Que Deus é o centro de tudo. Não é sobre nós, não é sobre o nosso desejo, mas é sobre Deus e a sua vontade. O centro da mensagem é Jesus, e assim deve ser o centro da nossa vida. A nossa vida deve pertencer única e exclusivamente a Deus, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. E o que está te aprisionando hoje, então? O que te aprisiona hoje? Porque essa noite é uma noite de liberdade. Esse tempo é um tempo de liberdade. Você não está aqui por acaso. Você pode achar que você veio aqui porque alguém te convidou. Você pode achar porque você acordou, não, hoje eu preciso ir na igreja. Ou você pensou, né, é bom começar o ano indo na igreja recarregar as baterias. Como se a igreja fosse carregador. A igreja não é carregador. Se a igreja é alguma coisa, talvez é um matadouro, onde você aprende como se mortificar todo dia para o mundo e viver para Deus. Mas você veio para cá porque Deus te trouxe. E ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Ninguém pode brigar com esse chamado. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele tentou, mas não conseguiu. E a Bíblia vai dizer que a sua conversão, ele fica cego. E logo em seguida, quando Ananias vai orar e põe as mãos sobre ele, algo como escamas caíram de seus olhos. Primeiro ele teve que experimentar a escuridão, para depois desfrutar da verdadeira luz. Você talvez já esteja desfrutando, já desfrutou muito da escuridão, do reino das trevas. Mas nessa noite Deus quer te resgatar para o reino das luzes. Ele quer nos livrar, como Paulo disse, da presente era perversa, para nos fazer participantes do seu reino. Sim, mas nesse reino, para você entrar, você vai precisar optar por deixar algo ou alguma coisa. Eu já disse isso aqui na quarta-feira e quero repetir, que a liberdade que o mundo diz aí, que a gente é livre para fazer qualquer coisa, não existe. Ninguém é livre para fazer o que quiser. E aqueles que tentam fazer isso pagam um alto preço. E já usei, inclusive, faço então questão de repetir, um exemplo pequeno, mas para que você entenda, um peixe é livre para viver fora d'água? Sim ou não? Não. O que acontece com o peixe fora d'água? Morre. Ele até pode vir para fora d'água, mas quando ele vem, ele morre. O peixe é livre enquanto está na água. Nós somos livres enquanto estamos debaixo da vontade de Deus. Do contrário, somos escravos do pecado. E para você ser livre do pecado, você tem que ser servo de Cristo. Do contrário, você vai ser servo do pecado e vai estar distante de Deus. Então, nessa noite, escolha quem você quer servir. Ao pecado ou a Deus? Posso dizer para você, eu prefiro a liberdade
que apenas a verdade, que é o próprio Cristo, pode dar. E é dessa liberdade que nós estamos falando. Hoje, você tem a sua grande chance. Mais uma grande chance. Porque cada segundo que Deus nos dá é uma chance, amém, irmãos? Então veja como você usa os seus segundos. Porque assim como cada segundo pode ser e é uma chance, cada segundo também pode ser o último. E ao contrário do que tem sido dito por aí, ou não tem sido dito, o inferno existe e é real. O inferno existe, é real, é quente, é sombrio, e não é vontade de Deus que nenhum daqueles que Ele criou e chamou para si se perca. Não quero nem saber como é que é lá, porque não pretendo ir para lá. Meu caminho é diferente. Mas tem vaga para você. Esse caminho é estreito, mas a gente dá a mão um para o outro e a gente vai se puxando. Porque isso sim é ser igreja. É quando um tropeça, opa, estou aqui com você, vamos lá. Não para não. Por isso eu quero te convidar então nesse momento a baixar sua cabeça. E colocar perante Deus aquilo que tem te escravizado. Desejos, pecados sombrios, e talvez como este homem que eu falei, da minha experiência, você também esteja vivendo isso. Dilemas com os quais você sequer sabe lidar. Mas que nessa noite, Cristo te convida. Porque a Ele, é para Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e a Ele também a nossa vida. Hoje é tempo de libertação. Como eu disse, não há libertação que o mundo dá. E eu prometo para você que se você se entregar ou não resistir a esse Deus que hoje te convida, a sua vida não será mais a mesma. E a garantia disso não sou eu, mas é o sacrifício de Jesus no Calvário. A sua morte e a sua ressurreição. A sua palavra. Isso é a garantia de que sua vida pode ser diferente. De que você pode, sim, ser livre daquilo que hoje tem te aprisionado. E se você entendeu isso, e você não quer mais lutar com a vontade de Deus, mas está disposto a lutar contra as vontades da carne, eu queria então te convidar, num ato de coragem, a sair do seu lugar e vir aqui para nós podermos estarmos orando juntos. Sair do seu lugar e vir até aqui à frente, não acontecerá nada de mágico, mas é simbólico. É dizer, Cristo, eu estou disposto, eu quero isso, eu preciso disso. Na verdade, não é questão de querer, é questão de necessidade. O Evangelho não é um aparato que nós escolhemos porque queremos, mas assim como o alimento, assim como a água, é algo que nós precisamos. Então não deixe nada te escravizar ou te segurar aí onde você está. Mas venha e saia do seu lugar, para que nós possamos estar orando por você e você experimentando a verdadeira liberdade. Há pessoas aqui que estão dando passos de coragem e vindo até aqui à frente. Passos esses que são uma resposta aos passos que Deus já caminhou e deu em nossa direção. Se nós podemos, e os irmãos aqui estão, e eu sou o primeiro que estou aqui, se nós podemos ir até Cristo e vir até aqui e pedir que Ele nos liberte, é porque Ele já veio ao nosso encontro primeiro e nos libertou. Cristo, é o Deus que vem ao nosso encontro. Enquanto todas as outras religiões falam, venham e conheçam a Deus, venham para ser apresentado a Deus, a palavra vai falar sobre um Deus que veio ao nosso encontro. E é esse Deus hoje que quer encontrar e que encontra cada um que aqui está. Amém. Vou pedir que você estenda suas mãos para cá. E abençoe a vida desses irmãos, mas também peça pela sua. Talvez você não teve coragem de sair do seu lugar. Mas Deus conhece seu coração. E Ele também quer te libertar onde você estiver. Ele pode te libertar aonde você estiver.
Porque a palavra de Deus é que dá o ponto final. Não é o diagnóstico médico, não é o que a sua família fala, não é o que os seus amigos estão falando, mas é aquilo que Deus fala. Porque só Ele sim tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Mas usa de toda essa autoridade, todo o seu poder para nos amar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós ouvimos e entendemos a Tua palavra, Pai. Palavra essa que é uma palavra de libertação, Pai. Palavra essa sim que nos confronta com quem de fato nós somos, mas também nos coloca diante daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, nova criatura, redimida e lavada pelo seu sangue na cruz do Calvário. Senhor, nos restaura, Pai. Sonda os nossos corações nessa hora. Tira, Pai, do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Pai, talvez tenhamos procurado em tantos outros lugares, em tantas promessas que têm sido feitas, mas não encontramos em lugar nenhum, porque lugar nenhum, nem nada, nem ninguém, a não ser o Senhor, pode nos assegurar a verdadeira liberdade. Pai, muito obrigado, Deus, por esses irmãos que corajosamente, Pai, se levantam dos seus lugares e vêm até aqui e clamam por Ti, Deus, pedindo a sua ajuda, Pai. Reconhecendo, Deus, assim como cada um de nós, que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. E olhamos então, Pai, para a Tua palavra, para as Tuas ações e entendemos, ó Deus, que nós somos agraciados, porque não depende de nós, é graça e paz e o Seu amor constante e abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, obrigado por ter entregue o Seu Filho pelos nossos pecados, para nos resgatar desta era perversa. E Pai, eu te peço então, por esses que nessa noite, aqui à frente, aqueles que estão sentados no banco, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que eles sejam resgatados aonde eles estiverem nessa hora, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Porque a Sua palavra é clara e nos garante, Deus, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a Tua igreja, Deus. Porque a Tua igreja, Deus, a Tua palavra, o Senhor, o Seu poder, vai no inferno e resgata aqueles que estão perdidos, ó Pai. E muito obrigado, Deus, por ter nos resgatado quando nós andávamos nas trevas e ter nos transportado para o Teu reino, Pai. O reino da maravilhosa luz, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Pai, perdoa nossos pecados, trata os nossos corações, trata as nossas feridas, ó Pai. Que possamos entender que não precisamos do Evangelho e algo mais, porque a Tua palavra, o Senhor, é suficiente a nós. Verdadeiramente a Tua graça nos basta, e enquanto nós aqui estamos reconhecendo a nossa fraqueza, a Tua palavra diz que enquanto nós reconhecemos a nossa fraqueza, o Seu poder vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Pai, Senhor, que a cada dia nós possamos renunciar. Deus, se há pessoas aqui presas ao vício, se há pessoas aqui enfrentando, Deus, os mais difíceis dilemas, que nessa noite, Deus, elas sejam fortificadas, fortalecidas pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para travarem essa batalha na qual, Deus, a Tua palavra assim nos garante, estando no Seu lado e andando segundo a Sua vontade, de que seremos não só vencedores, mas mais que vencedores naquele que nos amou e nos chamou, ó Pai. É em Ti que reside a nossa vitória, e é em Ti, Pai, que nós queremos que resida também a razão da nossa vida. Que tudo que nós viemos a fazer, a pensar, seja voltado única e exclusivamente para o Senhor. Não permita também, Deus, que sejamos uma igreja, Deus, que deturpa, que adultera a Tua palavra, mas que tenhamos o compromisso de pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Deus, porque o nosso maior compromisso não é agradar homens, mas agradar o Senhor. Nos ajuda, Pai. Liberta, Pai, livra-nos, porque é a Ti, Deus, é a Ti que nós damos honra, é a Ti que nós damos glória, porque a Ti pertence, Deus, todas as coisas, e a Ti pertence as vidas que aqui estão. Transforma as famílias, restaura as famílias, Pai, nos liberta para que nós também sejamos, ó Pai, meio de libertação para outras pessoas que estão aprisionadas, ó Pai. Que possamos entender
que o Senhor nos liberta, nos livra do pecado, para que nós possamos levar essa palavra de libertação a outros. E assim, Deus, sermos verdadeiramente livres. Obrigado, Deus, pela ação da tua palavra em nossas vidas. Restaura os relacionamentos, restaura os casamentos, restaura as famílias, restaura as vidas, ó Deus. Que não haja medo, Deus, de colocar perante Ti aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, que nós temos guardado, Deus, talvez lá no porão de nossas almas, mas que o Senhor nessa noite quer trazer à luz, quer tirar para fora, Deus, quer limpar, quer restaurar, para que o Senhor possa habitar verdadeiramente em todos os passos deste templo que é a nossa vida. E assim, Deus, passamos mais não ser templo do pecado ou dos nossos desejos, mas templo do Teu Santo Espírito, Pai. Que como igreja possamos abraçar todos os pecadores, porque nós também somos parte, Deus. Mas não queremos mais nos ter prazer no pecado ou permanecer nesta prática. Mas queremos sim, Deus, quando cairmos e entender, Deus, que caímos porque fomos nós, seres humanos, homens e mulheres, fracos que caímos. Mas quando levantarmos, possamos saber que levantamos porque o Senhor nos levantou. E obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor tem levantado homens e mulheres, mas que para isso eles primeiro precisaram ser humilhados pela Tua palavra. Que a Tua palavra cresça e que nós venhamos a diminuir, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra de salvação nessa noite. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe-nos. Que Deus nos abençoe. E como o apóstolo Paulo diz na sua carta, então, aos Gálatas, no versículo 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.